Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 59, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, técnicas e recursos, rogando a Deus e a Jesus, que nos dê força para que possamos seguir nossa batalha, adiante, mesmo em meio aos percalços, não devemos desistir. Então, voltando uma linha para darmos sequência. Então, está contido pelos dispositivos da encarnação e, na maioria das vezes, ignorante de fatos importantes. Nós já esclarecemos esse assunto no vídeo anterior, a respeito do doutrinador, que o doutrinador, ele, por mais conhecimento, por mais humildade, benevolência, indulgência, ele precisa ter tolerância, ele precisa ter paciência, porque ele encontra, de certa forma, contido nesse dispositivo que se chama corpo físico, encarnação, enquanto os espíritos comunicantes, ali no campo vibracional do médium, eles têm livre acesso para lá, para cá. Então, se você assistiu os vídeos anteriores, você consegue se lembrar, de que não devemos discutir com os espíritos, bater boca. Não devemos querer vencê-los, superá-los. Na primeira reunião, na segunda reunião, na segunda, na terceira, na quarta, nunca que devemos tentar superá-los. O amor supera tudo, Nada melhor que o amor. Então, continuando para você ver, olha só para você ver o que Hermínio Miranda aqui nos narra. Então, ignorantes do fato, importantes que o espírito conhece e manipula com inteligência e acuidade. Seria, pois, ingênua e perigosa imprudência. Seria, pois, ingênua e perigosa imprudência tentar superá-lo numa discussão. Seria, pois, ingênua e perigosa imprudência tentar superá-lo numa discussão. Por isso que nós já tratamos aqui nos nossos trabalhos de esmiuçamento a respeito desses casos, quando as pessoas convidam os padres para ir até as suas casas para afastar aqueles demônios que lá encontram-se no corpo de determinadas pessoas, É óbvio que não existe demônio. Esse termo ele é mitológico. Isso faz parte dos dogmas do catolicismo. Então, é natural que os espíritos, durante aquele momento ali, eles dão gargalhada, porque não é debatendo
jogando água que se dizem água benta. Porque não existe água benta. É preciso entender isso. Vou repetir. Não existe água benta, e sim água fluidificada. É óbvio que, de acordo com o mérito e com a fé de cada um, mas a água benta não existe. Esse termo é mitológico. Esse termo faz parte dos dogmas, da doutrina católica. Então, os espíritos, eles dão gargalhadas naquele momento. Eles dão gargalhada, rolam pelo chão, enquanto os padres estão ali, tentando expulsar aquele, entre aspas, demônio do corpo de determinadas pessoas. É preciso dizer, não existe demônio nenhum ali. Existe sim espíritos inferiores condizentes ao desequilíbrio moral, ao caráter, ao psíquico do encarnado, porque semelhante atrai semelhante. Mas a partir do momento que sana-se aquela inferioridade, perde-se o contato com aqueles espíritos. Então olha só para você ver aqui, olha aqui. Seria, pois, ingênua a perigosa imprudência tentar superá-lo numa discussão. Não se esqueça, por outro lado, de que não pode deixar o espírito falando sozinho. Olha só. Não se esqueça, doutrinador, que por outro lado, de que não pode deixar o espírito falando sozinho, a não ser em condições muito especiais que a intuição do doutrinador deverá indicar. Veja bem. Nunca que o doutrinador deve deixar o espírito ali no campo vibracional do médium falando sozinho. Por exemplo, o espírito, vou usar esses termos, o espírito ali se manifesta e ele começa a dialogar com o doutrinador. Daí a pouco, o doutrinador, de certo modo, perde a paciência com o espírito e pede para o espírito se afastar. Não existe esse termo se afastar também não, tá, gente? Mas nós temos que usar esse termo. Por que não existe esse termo afastar? Porque o espírito comunicante não encontra-se dentro do médium para afastar-se. O muito que o doutrinador pode, naquele momento, solicitar ao espírito manifestante é que se desvincule das vibrações com o médium. Ah, tá sujo aqui de tinta, olha só pra você ver. Que coisa. Ah, limpei. Isso é porque não tem água aqui em casa. Então, meu irmão,
chegou o momento, se desvincule. Médium, por favor, faça a tua parte, disciplina. Médium, se desconcentre. Médium, por favor. Então você observa que o doutrinador nesse momento ele deve recorrer mais ao médium, porque o médium é que naquele momento é o único responsável por aquele espírito ali se encontrar nessas condições irredutível. Então o médium desconcentra e tudo mais, tudo bem. Mas acontece que tem alguns médios indisciplinados que mesmo o doutrinador pedindo, eles não liberam aquelas energias do campo seu vibracional daquelas entidades, daqueles irmãos. E enfurecido, o doutrinador se encontra, porque ele percebe que o espírito ali quer ganhar tempo. É uma técnica de alguns espíritos obsessores. Agora é preciso entender também, isso é muito complexo. Você tem conhecimento desse termo complexo? Pois eu vou te dizer da seguinte forma. O nosso irmão Marcílio Colombaroli, quando na época presidente do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, eu presenciei muitas vezes ele dessa forma agindo. Ele ia até determinado médium e ele rogava aos mentores que aproximassem espíritos condizentes às energias daquele médium. E ele esperava. Mas daí a pouco, ele, com a sensibilidade dele, por isso que nós precisamos ter tato, sensibilidade, percepção. O nosso irmão Marcílio percebia que ali naquele momento espírito nenhum se encontrava, a não ser o próprio médium encenando, falsificando, mistificando uma manifestação. O nosso irmão Marcílio, por várias vezes eu o vi se afastando de alguns médiuns, porque ele chegava e dizia assim: minha irmã fulana de tal se desconcentra porque não há espírito nenhum através da senhora. E mesmo assim, essa senhora relutava com o nosso irmão Marcílio, como se diz: você não está me vendo aqui? Eu estou falando através dela, sim. E o nosso irmão Marcílio, sabendo que não existia espírito nenhum ali, o nosso irmão Marcílio dava as costas, depois de recorrer a todos os meios, e mesmo assim a médium, naquele momento,
não contribuir em nada. É a tal da falta de disciplina. São as comunicações anímicas. Então, quando o nosso irmão Marcílio percebia que não havia espírito nenhum ali, ele deixava, entre aspas, o médium falando sozinho. Ele deixava. Você pode me dizer assim, mas errou muito então o nosso irmão Marcílio. Cada um tem o direito de manifestar sua opinião. Mas é preciso tomar bastante cuidado, porque se não há espírito nenhum no campo vibracional daquele médium, naquele instante, e o doutrinador chega e conversa com o médium para que o médium se desconcentre, que ore, que contribua. E mesmo assim o médium nada fazia e no presente nada faz, então o doutrinador não deve realmente dar atenção a essa indisciplina, porque ali o médium pode estar sendo influenciado por energias distantes a obstruir os trabalhos sérios de desobsessão. Perdendo tempo o doutrinador com uma manifestação, com uma comunicação que não é manifestação, não é comunicação de espírito, e sim uma indução, uma sugestão, uma inspiração distante, fora da programação dos mentores espirituais. Olha a sensibilidade que o doutrinador precisa ter. É preciso ter bastante disciplina, sensibilidade, amor, tolerância, paciência. Não é só apontar a pessoa e dizer assim, ó, fala lá, pronto. Não é assim. De jeito nenhum. Você, ó, eu vou apontar você. Hoje eu vou te colocar você. Tem um termo aí que não existe também, tá, gente? Eu vou usar um termo aqui, ó, que não existe, mas é usado em muitas casas espíritas. Isso é místico. Isso é misticismo. O doutrinador chega, não, o presidente da casa chega e fala assim: Gumercindo, pois não, eu vou te colocar você no campo, ó, no campo, para você ajudar no campo. Isso é tudo papagaiada, viu, gente? Não acredite nesse negócio de campo, corrente, na linha. Gente, pelo amor de Deus. Igual aquelas pessoas que chegam na casa espírita com a garrafinha d'água para ser fluidificada pelos mentores e abrem as garrafinhas. Isso é ignorância. E um dia eu conversando com uma senhora, ela me disse: se não abrir as garrafas, os benfeitores não fluidificam a água. Aí eu fiz uma pergunta a ela: os espíritos sofredores e os benfeitores, eles adentram a casa por onde? Pela janela, quando estão abertas, ou pelas portas do centro, quando estão abertas?
Até porque, quando nós chegamos à casa espírita, os mentores com os espíritos sofredores ali muito tempo já se encontram. Ora, então os espíritos que conseguem, né, passar para lá, para cá, para lá, as paredes, não vão conseguir colocar um medicamento numa garrafinha de água, numa garrafinha com água, para fluidificá-la? Ô, gente, vamos raciocinar. É só isso que a gente pega no pé das pessoas. Você entendeu? Então é preciso tirar esse atavismo, esse comodismo, esse processo que foi distorcido lá atrás e encontra distorcido até agora. Então, olha só. Por outro lado, que não pode deixar o espírito falando sozinho, a não ser em condições muito especiais que a intuição do doutrinador deverá indicar. Olha para você ver. Parece falta de caridade deixar, né, o espírito ali falando sozinho. Mas qual espírito que ali, né, fica falando sozinho? O próprio espírito do médium, porque ali não há a presença nenhuma de espíritos trazidos pelos mentores espirituais. Isso é muito sério. É muito sério. Então, isso acontece em muitas casas espíritas. Às vezes, o doutrinador ali encontra-se dialogando com um espírito de verdade. 2, 3 metros, um médium permite a interferência no campo vibracional dele de um outro espírito. Um dia, nosso irmão Marcílio, nós estávamos dentro da casa espírita e um espírito se manifestou através de uma médium falando em castelhano. E o nosso irmão Marcílio, ele conhecia vários idiomas e ele falava fluentemente. Mas por uma questão de respeito, ele aproximou-se da médium e disse ao espírito: não há necessidade de você falar, se manifestar aqui em castelhano. Ou você fale no nosso idioma para que todo mundo aqui possa entender, ou você nos dê licença, porque nós não temos tempo a perder. Porque a intenção desses espíritos e do médium chama-se exibicionismo. Só para que o médium depois se destaque perante os membros da instituição como sendo aquele médium que recebe espíritos com outros idiomas. E o nosso irmão Marcílio não permitia que isso acontecia. Então, nosso irmão Marcílio era muito sério, ele era muito enérgico, mas com amor, porque precisamos ser enérgicos com amor, porque espiritismo não é brincadeira, espiritismo é coisa séria. Então, Hermínio Miranda, só para encerrar aqui, ele diz assim: o espírito precisa ser atendido com interesse, muito mais
que com simples urbanidade. Não apenas se encontra na condição de visita, por assim dizer, pois veio até a nossa casa, como ele ficará ainda mais irritado, é difícil se o recebemos com fria e polida cortesia. Ou pior ainda, quando nos deixamos envolver pela sua agressividade e respondemos com idêntica hostilidade que o aliena cada vez mais. Quando, de fato, se faz presente no campo vibracional do médium um espírito verdadeiro, o doutrinador não deve virar as costas ao espírito, e sim atendê-lo com muito carinho, com muito amor, paciência, benevolência, indulgência. Nunca que se deve deixar o espírito ali, né, parado no tempo e ir para outro médium. Ah, meu irmão, quer saber de uma coisa? Você fica aí do jeito que você tá. Eu vou atender outro espírito ali, outro nosso irmão necessitado. E não pode ser assim. O doutrinador que age dessa forma, o presidente da casa deve imediatamente suspendê-lo do trabalho, porque não está preparado, porque está faltando nele prudência, bom senso, amor, tato. Está faltando muitas qualidades para lidar com os nossos irmãos sofredores. Até o próximo vídeo.